Olá, queridos! Bem-vindos à nossa aula de farmacologia, dando sequência, então, ao estudo dos fármacos hipolipemiantes. Primeira parte da nossa aula, conversamos sobre o metabolismo das lipoproteínas, a composição dessas lipoproteínas, como elas são formadas, como elas interagem com os receptores celulares através das apoproteínas, quais lipoproteínas têm maior concentração de colesterol e de triglicerídeo, e vocês viram que todo esse metabolismo lipoproteico, ele é muito importante para a manutenção da homeostase celular, visto que o colesterol tem funções, e o triglicerídeo também, né, tem funções celulares muito importantes. Hoje, nesta segunda parte da nossa aula, nós conversaremos sobre o manejo das dislipidemias, que acontecem aí quando nós temos uma alteração de todo esse metabolismo das lipoproteínas. É muito importante que vocês compreendam claramente como é feito o manejo do paciente dislipidêmico, para que vocês entendam qual é o nível de lipídios plasmáticos que nós deveríamos ter, né? Qual é a meta terapêutica para cada paciente que nós temos que atingir, para que a partir disso vocês saibam escolher a melhor classe terapêutica, o melhor fármaco para tratar esse paciente. E aqui a prof volta a frisar com vocês a importância da terapêutica individualizada. Cada paciente é um paciente, cada situação é uma situação. E se vocês tiverem em mente, de maneira muito clara, como deve ser feito esse manejo e quais são as metas terapêuticas desse paciente, vocês terão muita facilidade em escolher as diversas classes de fármacos hipocolesterolêmicos. Então, queridos, toda essa aula foi embasada na 5ª Diretriz Brasileira de Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose, que é a diretriz vigente aqui no Brasil para o tratamento do paciente com dislipidemia. Deixei aí para vocês o QR Code e também um link encurtado para vocês acessarem a diretriz. Recomendo que vocês leiam com calma, com bastante atenção. A diretriz é muito completa, ela traz desde o metabolismo das lipoproteínas até todos os fármacos que são utilizados para o tratamento da dislipidemia. Ainda, pessoal, a diretriz apresenta o tratamento, né, de populações especiais, como gestantes, idosos e crianças que apresentam dislipidemia, então vale a pena vocês acessarem esse material. O que é dislipidemia? Alteração na concentração sérica de lipoproteínas. Nós vimos que colesterol e triglicerídeo têm funções fisiológicas importantes na manutenção da homeostase, e que esses lipídios são transportados no interior de lipoproteínas. Quando nós temos uma alteração sérica das lipoproteínas, isso quer dizer que nós temos uma alteração de tudo que tem nessa lipoproteína, né? Então, se eu tenho uma alteração sérica de LDL, ou seja, eu tenho um aumento de LDL, isso quer dizer que eu tenho um aumento de colesterol, porque lembrem-se, a LDL, ela tem em sua maior composição colesterol, tá? Então, quando a gente tem uma alteração na concentração dessas lipoproteínas, nós temos caracterizada aqui uma dislipidemia. Então, nós podemos ter aumento de triglicerídeos, nós podemos ter aumento de colesterol total, nós podemos ter aumento aí de LDL, nós podemos ter diminuição de HDL, que aí o colesterol bom, agora aqui falando em dislipidemia, é válido usar esse termo, né? HDL, então, tirando esse excesso de colesterol de tecidos extrahepáticos e levando para o fígado, para que tenha essa metabolização de colesterol. Então, vejam que é muito importante que vocês conheçam os valores de referência desses lipídios, dessas lipoproteínas, para que vocês saibam em que momento precisa fazer intervenção não farmacológica e farmacológica também. Apresento aqui para vocês, pessoal, os valores de referência do perfil lipídico para um paciente adulto acima de 20 anos, que é o alvo da nossa aula, tá? Pacientes adultos acima de 20 anos. Então, nós temos valores de referência para colesterol, para LDL colesterol, para HDL colesterol, triglicerídeos e o colesterol não HDL. Quando a gente faz a medida plasmática desses lipídios, pessoal, vocês têm que levar em conta que a gente não tem colesterol livre circulando no sangue, né? O colesterol, ele está no interior das lipoproteínas. Mesma coisa triglicerídeo, nós não temos triglicerídeos livres circulando pelo sangue, são moléculas lipídicas circulando aí no sangue que tem caráter aquoso.
Então, não faz esse transporte a não ser que esteja no interior dessas lipoproteínas. Então, quando a gente vai dosar o colesterol do nosso paciente, nós estamos dosando, na verdade, todo o colesterol que tem no interior dessas lipoproteínas, tá bem? Então, quando a gente fala aqui de valor de referência para colesterol, aqui os valores em miligramas de colesterol por decilitro, e aqui a categoria desse nível, né? Então, vejam, colesterol abaixo de 200 miligramas por decilitro, isso é o desejável. Que um adulto acima de 20 anos, o nível plasmático dele de colesterol seja abaixo de 200. Entre 200 e 239 é limítrofe. E aqui, até dentro do próprio limítrofe, pessoal, a gente pode classificar o nosso paciente, por exemplo, um paciente que tem aqui valor de colesterol de 205, ele é limítrofe baixo. Agora, um paciente que tenha valor de colesterol 239, por exemplo, ele já é limítrofe alto. Vejam que esse paciente ele já está muito próximo de atingir aqui uma categoria de alto nível, né, de colesterol plasmático, tá? Então, a gente sempre tenta trazer o nosso paciente aqui para esse nível de desejável a ótimo, né? Para algumas outras lipoproteínas, a gente tem ainda essa classificação de ótimo. Olha aqui para a LDL, que é rica em colesterol. O ideal, ótimo, é que ela esteja abaixo de 100. Se ela estiver entre 100 e 139, isso é desejável também. Limítrofe é quando nós temos valores entre 139 e 159. E aqui, pessoal, nós temos um valor alto, 160 a 189, e muito alto, quando nós temos LDL acima de 190. É importante que vocês conheçam essas categorias de valor de referência das lipoproteínas, porque isso vai interferir diretamente no risco cardiovascular que o nosso paciente tenha. Um paciente que tem LDL acima de 190, ele tem um risco cardiovascular muito maior do que um paciente, por exemplo, que tenha colesterol colesterol LDL, né, em torno de 100. Tá? Então, essa categoria aqui do valor de lipídios também vai interferir no risco cardiovascular do nosso paciente. HDL aqui, então, é desejável que ela esteja acima de 60 miligramas por decilitro, e a gente considera baixo acima de 40. Mesma coisa para triglicerídeos, nós também temos a categorização dos níveis de triglicerídeos. Abaixo de 150, desejável, de 150 a 200, limítrofe, 200 a 499 é alto. E, queridos, acima de 500 é muito alto. E é importante que vocês prestem atenção aqui nessa hipertrigliceridemia, quando o nosso paciente tem um aumento de triglicerídeos acima de 500, porque isso vai, de cara, já fazer com que a gente escolha uma classe farmacológica para o tratamento desse paciente, que são os fibratos. Tá bem? Assunto das nossas próximas aulas. E quando a gente fala em colesterol não HDL, aqui nós estamos falando de todo o colesterol no interior da LDL, da VLDL e da IDL, né? Então, o ideal é que esse colesterol ótimo abaixo de 130, 130 a 159 é desejável, 160 a 189 é alto e acima de 190 é muito alto. Tá? Então, é importante que vocês conheçam esses valores de referência que vão ajudá-los a determinar aí o risco do paciente e também as metas farmacológicas. A classificação das dislipidemias, pessoal, ela pode ser feita de duas formas. Nós podemos fazer a classificação laboratorial com base nos níveis de lipoproteínas. Então, olha, o nosso paciente pode ter uma dislipidemia aqui, que ela é classificada como hipercolesterolemia isolada, ou seja, eu só tenho um aumento de colesterol. Quando que a gente classifica o paciente com uma hipercolesterolemia isolada? Quando a gente tem um aumento apenas de LDL colesterol acima de 160 miligramas por decilitro. Tá? Então, isso aqui é uma hipercolesterolemia isolada. Eu não tenho alteração das outras lipoproteínas e não tenho alteração também de triglicerídeos. Nosso paciente pode ainda ter uma hipertrigliceridemia isolada. E aqui nós estamos falando apenas de aumento de triglicerídeos, maior ou igual a 150 miligrama por decilitro. Não tem alteração de colesterol, só de triglicerídeo.
Essa dislipidemia pode ser ainda mista, né, a hiperlipidemia mista, quando nós temos tanto o aumento de LDL colesterol, quanto o aumento de triglicerídeos, e ainda pode ser HDL, colesterol baixo, redução de HDL abaixo de 40 nos homens e abaixo de 50 nas mulheres, isolada ou em associação com aumento de LDL ou de triglicerídeo, tá, pessoal? A dislipidemia pode ser ainda classificada com base na sua etiologia, com base na sua origem, em dislipidemia primária, que são aquelas nas quais o distúrbio lipídico é de origem genética, que nós temos um componente muito importante também hereditário, mas todo um componente genético, e ainda as dislipidemias secundárias, que elas são mais comuns, mais frequentes e decorrentes de estilo de vida inadequado, certas condições mórbidas ou ainda de alguns fármacos, tá, pessoal? Então, obviamente, toda essa classificação e o entendimento da doença como um todo, vocês estudarão de maneira muito mais apropriada e aprofundada lá nas clínicas, mas aqui na Farmaco é preciso que vocês compreendam essas distinções, essas classificações que tem das dislipidemias, que nos ajudarão a escolher o melhor fármaco para o tratamento desse paciente. Chamo a atenção de vocês aqui, ó, para as dislipidemias secundárias, que elas podem ser decorrentes, então, de outros fatores, né? E vejam aqui, queridos, as dislipidemias secundárias e a influência que esses fatores, eles terão nos níveis de colesterol total, de HDL colesterol e também de triglicerídeos. Vejam que um paciente que tem, por exemplo, hepatopatia crônica, nós temos um aumento de 1 a 4 vezes o valor de colesterol total só pelo paciente ter essa hepatopatia crônica. E isso justifica-se, obviamente, porque o colesterol, ele é formado lá no fígado, né? Olha o diabetes mellitus tipo 2, ele diminui o HDL e também aumenta triglicerídeos. Síndrome de Cushing, aumenta colesterol total, aumenta também triglicerídeos. Peguem aqui com a profobesidade, ó, aumenta colesterol total, diminui HDL, aumenta triglicerídeos. Mesma coisa para o cigarro, né? Não influencia diretamente os níveis de colesterol total, mas diminui HDL, que é a lipoproteína que tem uma função muito importante na retirada, né, no transporte reverso aí do colesterol. Mesma coisa o álcool, aumenta aqui o álcool, né, pode aumentar a HDL, mas também aumenta triglicerídeos. E aí vem também influência de sedentarismo, que aumenta colesterol total, diminui HDL e aumenta triglicerídeos. Vejam que muitos desses fatores que predispõem uma dislipidemia secundária são fatores que nós conseguimos controlar. Daqui vem mais uma vez a importância da mudança de estilo de vida do nosso paciente para o manejo terapêutico também aí da dislipidemia, tá? Queridos, ainda há uma classificação do nosso paciente de acordo com o score de risco global, a escala de Framingham. Essa é uma escala que vocês usarão muitas vezes na prática clínica de vocês, quando vocês estiverem fazendo aí manejo de paciente com dislipidemia, e que vocês verão de maneira muito aprofundada quando vocês estudarem cardiologia. Aqui para Farmaco, é importante que vocês conheçam essa escala, que vocês saibam classificar o paciente de acordo com esse score dessa escala de Framingham. Por quê? É esse score, essa classificação de risco que nós obtemos a partir dessa escala que vai determinar qual é o tipo de tratamento que o nosso paciente faz, tá? Então, por isso que a prof vai apresentar para vocês essa escala de Framingham e ensiná-los como é que usa essa escala, porque disso depende a escolha do tratamento farmacológico aí do nosso paciente. Para que serve essa escala? Essa escala, pessoal, vai fazer com que vocês atribuam pontos para cada paciente, né, de acordo com as situações em que ele se encontra. E a partir desses pontos, nós classificamos o risco cardiovascular que o nosso paciente tem. Assim como nós estudamos na hipertensão, a partir da classificação de risco cardiovascular do nosso paciente, nós teremos que utilizar uma meta terapêutica mais branda, né? Por exemplo, só a mudança de estilo de vida, ou ainda nós teremos que utilizar uma terapia farmacológica mais potente,
um fármaco, associação de fármacos, vai depender dessa classificação de risco cardiovascular que o paciente tenha. Qual é o risco que esse paciente tem de, nos próximos 10 anos, desenvolver um evento cardiovascular, como um infarto, um acidente, um infarto agudo de miocárdio ou um acidente vascular encefálico. Por isso que é importante que a gente faça a classificação do risco do paciente. Como é que funciona esse score de risco global de Framingham? Nós temos uma tabela para mulheres e uma tabela para homens, é diferente, né? Até porque nós temos as particularidades entre os sexos, e também mulheres que têm aí a ação do estrógeno, o hormônio que também tem uma ação cardioprotetora, então por isso que a classificação de homem e de mulher é diferente. Vejam aqui como é que é feito, ó. Então nós temos aqui idade em anos. Se a paciente tem entre 30 e 34 anos, a gente não marca nenhum ponto. Se ela tem entre 35 e 39 anos, 2 pontos. Vejam que se ela tiver entre 40 e 44 anos, 4 pontos. E assim vai aumentando sucessivamente. Mulheres que têm acima de 75 anos, elas já marcam 12 pontos nesse score de risco. E aí, pessoal, nós vamos fazendo isso para a idade, para o HDL colesterol. Então, ó, se está os níveis baixos de HDL colesterol, isso já equivale a 2 pontos, 1 ponto. Colesterol total, quando está alterado também, vai atribuindo pontos a essa paciente. Pressão arterial sistólica não tratada, ou seja, se essa paciente ela não tem hipertensão aqui, né, os valores pressóricos sem receber fármacos está abaixo de 120, a gente já marca -3, ou seja, é um fator protetor, né? Mas se essa pressão arterial está entre 120 e 129, a sistólica, aí a gente já não marca nenhum ponto. Paciente pré-hipertensa aqui, queridos, olha, já marca 1 ponto. E aqui, quando nós temos estágios mais avançados de pressão arterial, marca 5 pontos. Se a pressão arterial sistólica da paciente tratada, ou seja, ela está recebendo um fármaco antihipertensivo, e o nível de pressão arterial sistólica está entre 120 e 129, 2 pontos. Se está acima de 160, 7 pontos. E aqui já fazendo um gancho, né? Paciente recebendo fármaco e está com a pressão nesse nível, precisa rever as metas terapêuticas do tratamento da hipertensão, né? Para normalizar esses níveis pressóricos. Paciente fuma? Não marca ponto. Fuma? 3 pontos. Tem diabetes? 4 pontos. E aí, o que a gente faz? A gente soma todos esses pontos, tá, pessoal? A gente vai somando os pontos de cada fator. Mesma coisa para os homens. E aqui vocês verão que a atribuição de pontos para os homens, ela difere da atribuição de pontos para as mulheres. Nós temos os mesmos parâmetros, entretanto, a pontuação aqui vai mudar, tá? E aí, no final, nós somamos todos esses pontos. Então, imaginem que aqui nós classificamos essa mulher, somamos todos os pontos em cada um desses parâmetros e, no final, nós tivemos aí, por exemplo, 15 pontos. Né, ó, pontos, 15 pontos. Isso quer dizer que o risco dessa mulher desenvolver um evento cardiovascular em 10 anos é de 13,7%, tá, pessoal? Quanto menor for a pontuação dessa paciente obtida nessa escala de Framingham, menor é o risco cardiovascular. E quanto for maior o número de pontos, acima de 21, a gente já tem um risco acima de 30% de chance de que essa mulher, em 10 anos, desenvolva um evento cardiovascular. Mesma coisa vai acontecer para os homens, vocês somam os pontos lá na escala de Framingham e determinam um risco cardiovascular a partir desses pontos. Então, vejam, homens com pontos igual ou superior a 18, ele já tem um risco maior do que 30% de desenvolver um evento cardiovascular em 10 anos. Risco altíssimo, tá, pessoal? Então, a gente precisa dessa classificação do risco farmacológico, do risco de desenvolvimento de evento cardiovascular desse paciente para determinar qual é o tratamento farmacológico que será instituído. Como é que a gente vai fazer a estratificação do risco? Então, vejam aqui, ó. Vamos pegar aqui um exemplo de uma mulher que teve aqui pontuação baixa e ficou aqui com um risco de 2%
de desenvolver um evento cardiovascular em 10 anos. Esse score de risco menor do que 5%, tanto em homens quanto em mulheres, ou seja, 5%, a gente vem até aqui 8 pontos para mulheres e aqui para homens, 6 pontos, né? Então, se esse score de risco está abaixo de 5%, o risco desse paciente desenvolver um evento cardiovascular é muito baixo. Se essa estratificação de risco está entre 5% e 20% em homens, ou entre 5% e 10% em mulheres, ou se esse paciente também tem diabetes, e aqui diabetes a menos de 10 anos, porque se ele tem diabetes há mais de 10 anos, esse risco aumenta, tá? Então, pacientes com diabetes a menos de 10 anos, e pacientes que não têm doença aterosclerótica, ou seja, não tem formação de placa nas artérias, ou ainda, se esse paciente não tem também estratificadores de risco, por exemplo, tabagismo, síndrome metabólica, hipertensão, obesidade, né, que são outros fatores de risco que levam aqui a eventos cardiovasculares. Então, se esse paciente não tem nada disso, ele tem um risco intermediário, de acordo com essa pontuação aqui do score de risco global. Agora, se o paciente tem um score de risco global acima de 20%, homens, ou acima de 10% em mulheres, se ele já apresenta aterosclerose subclínica, se tem aneurisma de artéria abdominal, doença renal crônica ou LDL elevado, esse nosso paciente tem alto risco de desenvolvimento de doença cardiovascular, de um evento cardiovascular. Esse paciente tem um alto risco de ter um infarto, esse paciente tem um alto risco de ter aí um acidente vascular encefálico em 10 anos, né? E esse risco, pessoal, ele é classificado ainda como muito alto quando esse paciente tem aterosclerose significativa em artéria coronariana, em artéria cerebrovascular, quando ele tem aterosclerose vascular periférica, aqui com uma obstrução do vaso acima de 50%, com ou sem sintomas clínicos, né, dessa doença vascular periférica. Nessas situações, queridos, o risco é muito alto. Então, nós precisamos fazer uma intervenção rápida nesse paciente, justamente para prevenir esses eventos cardiovasculares. Tá? Então, é importante que vocês façam a classificação do paciente de acordo com a escala de Framingham, somem os pontos, classifiquem o risco e façam a estratificação desse risco em baixo, intermediário, alto ou muito alto. Por quê? Para cada uma dessas condições, a gente faz uma abordagem terapêutica diferente. Prof, tem que somar todos esses pontos na mão? Geralmente sim, né? Mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia criou uma calculadora online, esse aqui é um print da página, tá? Então, vocês entram lá, clica aqui, clica aqui. Também essa calculadora foi feita com base na diretriz brasileira, que a Prof disponibilizou para vocês o link encurtado lá no comecinho da aula. Então, clica aqui, vai abrir uma página onde você vai preenchendo. Tem hipertensão? O estágio da hipertensão? Tem diabetes? Qual o nível de colesterol? É homem, mulher? Qual é a idade? Isso que a gente faz manual, essa calculadora faz eletronicamente. E no final, ela já vai dar para vocês a classificação do risco, baixo, intermediário, alto, muito alto, e qual é a abordagem farmacológica, né, ou abordagem ainda não farmacológica que esse paciente deve receber. Então, facilita bastante a vida aí do médico, mas é importante que vocês saibam fazer essa estratificação de risco de maneira manual também, certo, queridos? Bom, prof, já entendemos aí o que é a dislipidemia, tá tudo certo, já sei os valores normais de colesterol, já sei fazer a classificação do paciente, já sei como chegar aí no risco que esse paciente tem. Então, vamos lá para o manejo do nosso paciente, amados. As metas para a terapêutica preventiva com os hipolipemiantes é feita em cima do risco que esse paciente tem de desenvolver um evento cardiovascular em 10 anos. Então, observem aqui, ó, se esse paciente tem baixo risco em 10 anos, a meta de LDL colesterol tem que ser abaixo de 160 e o não HDL, né, o colesterol não HDL, é abaixo de 190. Agora, se o paciente tem risco intermediário de desenvolver um evento cardiovascular em 10 anos, a gente tem que ter como meta terapêutica para esse paciente baixar os níveis de LDL para
menor que 130. Se esse paciente tem alto risco, ou se ele é diabético, a nossa meta terapêutica é baixar os valores de LDL para abaixo de 100. Agora, se ele tem altíssimo risco, se ele tem diabetes mellitus e ele também tem aterosclerose, a gente tem que baixar esses níveis de LDL para abaixo de 70. Se vocês pegarem aqui esses valores de LDL, vocês verão que aqui nós temos os valores ótimos, os desejáveis e os limítrofes, tá? Então, a gente sempre vai tentar trazer o LDL para os valores mais baixos possíveis, certo? E o tanto que a gente vai reduzir esse LDL vai depender de qual é o risco que o paciente tenha. Já para HDL, a nossa meta terapêutica será que para homens acima de 40 e para mulheres acima de 50, e os níveis de triglicerídeos para homens e para mulheres abaixo de 150. Quando nós não conseguirmos atingir essas metas terapêuticas estipuladas, o que a gente faz? É tentar a maior redução possível, é tentar chegar o mais próximo possível dessas metas para esses pacientes com esse risco, tá, pessoal? A nossa meta terapêutica é sempre o LDL, é a meta primária. A gente sempre vai visar reduzir LDL, porque é a lipoproteína que é rica em colesterol e é a lipoproteína que está envolvida aí com o desenvolvimento da aterosclerose. Então, a gente sempre assim, claro, tem que também normalizar triglicerídeos e HDL, mas a nossa meta principal, o foco principal é no LDL. E aí depois, a normalização de HDL e de triglicerídeos são objetivos secundários, tá, queridos? Então, sempre a gente foca primeiro no LDL, tá? A redução de colesterol total e de LDL associada a mudanças de estilo de vida e com outro de estilo de vida e ou uso de fármacos, né? E aqui os principais fármacos são as estatinas. Essa é a nossa meta terapêutica. E por que é que a gente tem que reduzir LDL? Porque LDL é a lipoproteína que está envolvida com a formação da aterosclerose, né? Então, quando a gente tem um excesso de LDL, essa lipoproteína ela é internalizada na camada média íntima de artérias de grande calibre e vão, então, sendo oxidadas, formam células espumosas ou esponjosas, e aí essas células vão se acumulando, né, os macrófagos ricos em lipídios fagocitados aí. Então, isso é a célula espumosa, esponjosa, e aí essas células elas vão se acumulando uma em cima da outra, vão se compactando, esses macrófagos, e a gente tem aí a formação, então, dessa placa. Quando a placa cresce muito, obstrui o fluxo sanguíneo, e aí isso pode levar a um evento cardiovascular, tá, queridos? Então, se a gente diminui LDL, normaliza LDL, consequentemente, a gente evita a formação de placas ateroscleróticas e também nós conseguimos estabilizar as placas que já existem, né? Não tem como eliminar a placa, não existe tratamento para isso ainda. Nós não temos fármacos que vão lá e dissolvam, por exemplo, uma placa aterosclerótica, mas o que nós temos são fármacos que impedem o crescimento, o avanço dessa placa, né? Reduzindo os níveis de colesterol e impedindo a formação de novas placas, tá bem, queridos? Então, por isso que a nossa meta terapêutica, ela vem sempre de encontro com LDL. Medidas terapêuticas iniciais e períodos de reavaliação. Como é que vocês vão começar a tratar o paciente de vocês e de quanto em quanto tempo vocês irão reavaliá-lo? Se esse paciente tem baixo risco, vocês vão fazer mudança de estilo de vida e depois de 6 meses reavalia o paciente. Paciente com risco intermediário, mudança de estilo de vida, mas vocês verão esse paciente depois de 3 meses. Se esse paciente tem risco alto, ou aterosclerose manifesta, ou seja, já tem aí a aterosclerose observada, aqui também entra o paciente com risco altíssimo, nós faremos mudança de estilo de vida e tratamento farmacológico desses pacientes. Acompanhamento a cada 3 meses, e se esse paciente tiver aterosclerose manifesta, aí é um acompanhamento individualizado, dependendo das condições e comorbidades que esse paciente tem. Tá? Então, acompanhamento individualizado para cada um desses pacientes. O tratamento não farmacológico é importantíssimo no manejo do paciente com dislipidemia.
E vai incluir a dieta, que tem que ser pobre em caloria, com baixo colesterol, pobre em carboidrato, com a menor quantidade possível de ácidos graxos saturados, ácidos graxos trans. Isso tem que compor a dieta do nosso paciente, né? Observar aí essas recomendações, controlar os fatores de risco, então aqui cessação do tabagismo, alcoolismo, manejo e tratamento da hipertensão, do diabetes, que impacta negativamente as doenças cardiovasculares, é um impacto muito significativo, sedentarismo, né, obesidade diretamente relacionada aí com a dislipidemia, então tem que colocar esse paciente para fazer atividade física, tem que fazer esse paciente perder peso, e se necessário, dependendo do risco cardiovascular, associar ou não o fármaco, tá? E o tratamento farmacológico, nós temos fármacos que visam a redução de LDL, e lembrem-se sempre, quando eu reduzo o LDL, eu diretamente estou reduzindo o colesterol total. Por quê? No interior de LDL, nós temos maior composição, o colesterol. Então, sempre que a gente reduz LDL, a gente também reduz colesterol total, tá, queridos? Então, nós temos fármacos que vão reduzir LDL, aqui o padrão ouro são as estatinas, nós também podemos utilizar ezetimiba e sequestrantes ou sequestradores de ácidos biliares, e nós temos o tratamento farmacológico que visa a redução dos triglicerídeos, e aqui entram os fibratos, o ácido nicotínico ou a niacina, e ainda ômega 3, tá, queridos? Então, são essas as classes de fármacos que nós estudaremos nas nossas próximas videoaulas. Aqui o material que a prof usou para preparar esse bate-papo para vocês, tá? Sugiro que vocês acessem os livros, a diretriz, aprofundem o estudo, não se limitem apenas a esse nosso bate-papo para aquisição do conteúdo teórico. Caso vocês tenham dúvidas, não sofram, entrem em contato com a prof, mandem uma mensagem, estou aqui para auxiliá-los no que vocês precisarem. Eu agradeço a companhia nessa nossa segunda parte da aula sobre o manejo do paciente com dislipidemia, né, dos fármacos hipolipemiantes. Deixo aqui meu abraço para vocês, então, e nos vemos na parte 3 da nossa aula, quando nós começaremos, de fato, a falar sobre os fármacos hipolipemiantes, começando aí com o padrão ouro, que são as estatinas. Um beijo, fica com Deus, e até a nossa próxima videoaula.